pessoal, somos acadêmicos do curso de licenciatura em matemática e também bolsistas do PIBID e estamos aqui para apresentar um pouco sobre áreas de figuras planas. Então, antes da gente começar a explicar realmente as figuras, vamos falar um pouco sobre de onde surgiu a história dessas figuras. Então, o estudo de áreas está ligado aos conceitos relacionados à geometria euclidiana, que surgiu na Grécia Antiga, embasada no estudo do ponto, da reta e do plano. No mundo em que vivemos, existem inúmeras formas planas existentes, que são construídas a partir dos elementos básicos citados anteriormente, que do ponto, da reta e do plano. Desde a antiguidade, o homem necessitou determinar a medida de superfície das áreas, com o objetivo voltado para a plantação e a construção de moradias. Dessa forma, ele observou uma melhor organização da ocupação do terreno. Atualmente, o processo de expansão ocupacional utiliza os mesmos princípios criados nos séculos anteriores. A diferença é que hoje as medidas são padronizadas de acordo com o Sistema Internacional de Medidas. Dentre as medidas de áreas existentes hoje, a gente tem o quilômetro quadrado, que é dado pela expressão km elevado ao quadrado, hectômetro ao quadrado, ou hm ao quadrado, decâmetro ao quadrado, ou DAM elevado ao quadrado. Temos o metro quadrado, representado pela letra M elevado ao quadrado, o decímetro quadrado, representado pela letra dm elevado ao quadrado, centímetro ao quadrado, representado pela letra c m ao quadrado, e o milímetro quadrado, representado pelas letras m e m elevado ao quadrado. Na geometria, as formas mais conhecidas são o triângulo, o quadrado, o retângulo, o paralelogramo, o losango, o trapézio e o círculo. Em outras videoaulas a gente vai explicar sobre a formação da área dessas figuras. Hoje a gente vai ficar só basicamente com a noção do que seria uma área de uma figura. Todas essas formas possuem fórmulas matemáticas para o cálculo das medidas de suas superfícies. E para o cálculo de área, que envolve essas figuras mais complexas, devemos desenvolver cálculos matemáticos específicos, entre outras técnicas. Então hoje a gente vai ver só um pouco sobre o que seria uma noção de área. Então a gente tem aqui no GeoGebra um quadrado e a gente pode explicar o conceito de área observando esse quadrado. A gente tem aqui um quadrado de área de 1 centímetro quadrado. Observe que se eu aumentar, à medida que eu aumento, a área desse quadrado vai aumentando. E aqui eu tenho um quadrado em que na base eu tenho 10 quadrados, ou seja, 10 quadrados de 1 centímetro. E na altura eu tenho mais 10 quadrados de 1 centímetro. Se eu for calcular a área desse quadrado aqui, eu multiplicando a base, que é de 10 centímetros, pela altura, que é também de 10 centímetros, eu tenho uma área equivalente aqui de 100 centímetros quadrados. É como se eu tivesse 100 quadradinhos de 100 centímetros. Então, para calcular essa área do quadrado, eu teria a base vezes a altura, ou seja, o 10 centímetros vezes o 10. E agora um pouco sobre o que seria a área de um retângulo. Tenho aqui um retângulo de base 7, que cada um representado por um quadradinho de 1 centímetro, e tenho aqui a altura de 3. Tenho aqui 3 quadrados. Então a área desse retângulo aqui seria a base, que é 7, vezes a altura, que é 3. Então eu tenho aqui uma figura de área de 21 centímetros quadrados. 7 vezes 3, 21. E é isso, pessoal. Obrigado por assistir a videoaula e até a próxima.